sintonia, troca de experiências e um bate-papo descontraído sobre espiritismo na sua manhã. Deusa Nogueira explica a mediunidade no nosso dia a dia. Começa agora, na sua Rádio Rio de Janeiro, o programa Conversando sobre Mediunidade. Queridos amigos ouvintes da Rádio Rio de Janeiro, meu nome é Deusa Nogueira. Estamos nós conversando sobre a mediunidade. Vamos dando continuidade ao estudo da obra Desobsessão de André Luiz, através dos médiuns Francisco Cândido Xavier e Valdo Vieira. É o 15º livro que vem falando sobre essa questão dos nossos trabalhos práticos. Realmente, meus queridos, é com uma alegria muito grande no coração, né? Porque a gente é tarefeiro, trabalhador espírita. E havia no nosso coração assim uma dor dos médiuns não estarem retornando à casa espírita, né? Em função dos médiuns não retornarem, alguns serviços importantes que a casa espírita, a gente não pode esquecer, ela é uma prestadora de serviço, ela está a serviço de Jesus. E como Jesus falou que o maior entre vós será aquele que se fizer o servidor de todos, então a casa espírita, revivendo Jesus, revivendo a mensagem do Consolador, sendo o cristianismo redivivo, ela será, né, uma prestadora de serviços no sentido moral e também no sentido material, mas muito no sentido moral. E aí essa questão espiritual é um dos grandes serviços que a casa espírita oferece. Por exemplo, até um determinado momento do nosso século, da nossa vida, né, social, não se fazia preces aos suicidas. Não havia essa questão, né? E não era feito por quê? Pela Igreja Católica, né, que não fazia mesmo, e alguns segmentos, né, do protestantismo também não fazem. Por quê? Para eles, a criatura é salva enquanto está encarnada. Se ela aceitar Jesus, né, dentro daquele entendimento, daquela denominação, estará salva. Se ela não aceitou antes, não adianta. Prece, porque a sua sorte já está irrevogavelmente determinada, a questão das penas eternas. Então não havia. E aí, mas o amigo, né, o parente desencarnou, e a gente sabe que essa desencarnação pelo suicídio, meu Deus do céu, é uma dor muito grande, é uma dor para quem vai, é uma dor para quem fica, né? Gera remorsos, gera complicações, gera sentimentos de culpa, muitas questões envolvidas. E aí, naquele momento, mas não dá para fazer missa para ele, não dá para pedir um culto, não dá para ter uma prece. E foi nesse momento que as pessoas começaram a se aproximar e falar assim, vem cá, vocês espíritas, o espírita faz prece? E aí começaram a surgir os nomes, e além dos nomes, as próprias famílias irem à casa espírita, porque elas sabiam que ali não era proibido orar pelos seus desencarnados, né? Tinham as caixinhas de oração, algumas de nossas casas têm reuniões específicas para a prece aos desencarnados, e que, na verdade, não é um trabalho ritualizado, não tem o oficiante que vai falar pode, não existe isso, né? É um movimento do coração. Então, aí dos nomes, as famílias das pessoas foram chegando, e é muito interessante que quanta gente chegou à casa espírita após a desencarnação de uma forma dolorosa, ou pelo suicídio, ou pelo homicídio, ou pelas diferentes situações que acontecem, né? Então, isso é uma prestação de serviço. Isso é uma prestação de serviço, né? O chamado trabalho da desobsessão, que é esse atendimento espiritual. Gente, excelente prestação de serviço, tanto para o espírito desencarnado, quanto para aqueles lares que são atendidos, né? Aquelas pessoas que estão passando pelo processo obsessivo, tanto quanto para o médium e a equipe que faz parte da tarefa, porque é um aprendizado. E eu costumo falar assim, que não é aquele aprendizado que eu leio nos livros, que é importante, é relevante,
mas é um aprendizado que eu construo na minha alma. Esse aprendizado, ele tem um sabor, né? Ele tem um peso, ele tem um valor de excelência. Então, esse aprendizado que fica no coração da gente. E a gente vai entendendo a lei de causa e efeito, e a gente vai entendendo a misericórdia divina, e a gente vai entendendo as possibilidades, a gente vai entendendo a questão do sacrifício para fazer uma escolha melhor, a gente vai aprendendo muita coisa. Então, esse aprendizado fica pela vida de espírito, e é uma prestação de serviço, sim. Então, a gente, como estávamos falando no começo, é com muita alegria que a gente vai tendo as informações assim, minha casa espírita voltou. Voltou o trabalho do passe, voltou o trabalho no Leon Denis, a gente já tinha voltado, mas assim, uma tarefa, por exemplo, como o atendimento espiritual, o atendimento fraterno, né, aos encarnados, não estava sendo feito nas reuniões noturnas. Mas, graças a Deus, voltou a ser feita na reunião noturna. Porque, às vezes, a pessoa trabalha e a única reunião que ela pode assistir é a da noite. E ela precisa conversar com alguém, né? Ela precisa conhecer a casa. Então, voltou. Então, à medida que a gente vai voltando a essa normalidade, né? Isso é muito interessante. E aí, assim, jocosamente, eu até falo assim, olha só, ninguém deixa de uma festa porque é à noite, né? A gente vai à festa, a gente vai ao shopping, a gente caminha e tudo. Então, a gente ir retomando aos horários que a gente sempre gostou da casa espírita. É claro, gente, que há casos e casos. Há situações da pessoa, muitas vezes, pela questão de saúde, né? Pela questão da idade, a pressão da família, a pessoa não sai à noite. Outras situações de locais, aqui no Rio de Janeiro, mas eu creio que em outros estados também, existem localidades em que o trânsito, né, transitar à noite corre risco, muitas vezes até há dificuldades, no noticiário explica. Então, tudo isso é compreensível, né? Mas a gente tem que ter muito cuidado para não esvaziar uma tarefa. A responsabilidade espiritual da gente esvaziar uma tarefa, acabar uma tarefa na casa espírita, é muito grande, gente. Porque pode ser que no administrativo esteja tudo certo. Mas quem é que disse que as bases espirituais de uma casa espírita estão no administrativo? As bases estão no plano espiritual. Então, e há todo um planejamento, e a gente vê na obra de André Luiz, isso muito claro, né? É um planejamento profundo, específico, um planejamento muito bem feito, né? E esse planejamento vai ter a tarefa, o local, né? Os trabalhadores encarnados e desencarnados, até o próprio público que vai ser assistido, porque a tarefa acaba atraindo o público. E aí, de repente, eu fecho. Eu fecho porque os médios não querem voltar, eu fecho porque os médios não estão aferidos com a tarefa, e aí vamos lá, meus amigos. A gente está aprendendo a trabalhar, trabalhando-nos, né? Através do trabalho. Vamos aceitar e nos humildarmos para ver que nós somos trabalhadores imperfeitos. E eu duvido que a gente encontre assim um médico consciente, às vezes até um médico mais antigo, que ele fala assim, eu domino essa tarefa. Nenhum de nós. A gente vai aprendendo, vai se surpreendendo, vai muitas vezes até ficando chateado com a gente mesmo, porque naquele dia eu fui para a tarefa, né? Mas eu vi que eu não estava muito bem, e aí eu analiso o resultado e vejo que a coisa não foi melhor, porque eu não estava tão bem, não é? Então a gente vai aprendendo com os espíritos, a gente vai aprendendo uns com os outros. Observa, se a gente não tiver essa troca com médios mais antigos, né, que às vezes até nos aconselham uma literatura. Ah, Deus, eu vi aquele caso da Dona Ivone Pereira só, né? A gente, às vezes, com algumas questões do sonambulismo, do desprendimento, né? Como a gente foi ajudado por alguns médios, trocando a própria experiência, muitas vezes até lembrando de um caso. Isso, a lembrança de um caso, não é fortuita. O plano espiritual chega só, fala para ela para ler isso, para estudar isso, para fortalecer, mas, às vezes até passando algumas orientações que foram antigas na casa. Eu lembro
que no Leon Denis, quando o pessoal que trabalhava no tratamento de saúde, o tratamento espiritual, reunião de tratamento, era recomendado que se estudasse bem o capítulo 19 do Evangelho, a fé transporta montanhas, né? E que se fosse para lá e cá, né? E depois se visse lá a questão do dar gratuitamente, que gratuitamente recebestes, e a pessoa ir e voltar. Nós, do trabalho do atendimento espiritual, sempre foi aconselhado a gente ler O Problema do Ser e do Destino, A Disciplina do Pensamento e a Reforma do Caráter, ir e voltar. Para quê? Não só para consolidar um conceito, não, mas a gente aprende com o Leon Denis, no Depois da Morte, quando ele fala sobre o estudo, que quando eu estudo um tema, eu entro em sintonia mental com aqueles espíritos que escreveram no campo mental, quer dizer, eu mudo a minha psicosfera. E isso para um médium que é psicofônico, por exemplo, que está num trabalho de tratamento, para interpretar os espíritos, ele há de ter esse grande preparo. Ele há de ter esse apoio. E isso, meus queridos, é fundamental para a nossa vida, e não só a nossa vida enquanto médium no momento do trabalho, mas a nossa vida enquanto médium no mundo. Porque a gente sabe que é médium 24 horas por dia. Então, a gente ouvir o outro, né? Se apropriar da experiência do outro, né? Tentar saber como funciona. Essa consciência que não estamos prontos, né? A gente não sabe tudo, nada sempre. Aqui no Teresa d'Ávila, a gente tem uma atitude que é muito bonita, que foi acatada, né? Nós, em princípio, assistimos uma casa coligada ao CELD, né? E uma casa pequena. Então, para começar o trabalho do passe, o que se foi feito? Alguns médiuns, que já são médiuns do CELD, né? Vieram, e que frequentam aqui o Teresa d'Ávila, e outros médiuns, que são os médiuns da casa, que são aquelas pessoas que começaram a estudar, a se trabalhar, né? Para entender. E aí nós fizemos assim um mini-comp. Comp é curso de orientação mediúnicas e passe. O mini-comp, principalmente para esse que está chegando, né? Para o trabalho. Então, assim, aquelas aulas principais. E aí foi muito interessante que no Minicomp entravam esses médiuns novos, mas entraram também aqueles do CELD que já davam passe. E aí nós tivemos uma orientação para estudar, né, o curso mediúnico, o curso de orientação mediúnica e passe, que é nós lá no CELD temos um volume, né, com muitas aulas, e estudando devagarzinho. Na verdade, seria um ano de estudo, né, mais ou menos. Íamos fazer com o novo. Queridos, todo o corpo mediúnico da casa está estudando. Tanto os antigos quanto os novos. E aí, isso é para todos nós. Por quê? A gente vai avivando questões, vai vendo detalhes. Naquele momento, a gente vai trocando aquilo que eu sinto, aquilo que eu percebo, aquilo que está acontecendo comigo. E a gente vai tendo uma identidade enquanto trabalhador dentro de uma linha mestra, porque naquele momento em que estamos ali, aparentemente numa leitura descomprometida, né? Num comentário que eu não tenho instrutores, nada disso, um comentário, uma conversa, outros espíritos, e muitas vezes até os trabalhadores espirituais da casa, que vão pensar, nem sempre por ser trabalhador, quer dizer, nem sempre não é por ser trabalhador que sabe tudo. Então a gente tem a Teresa d'Ávila como uma grande mentora, temos o Birajara, Rafael, Francisco de Assis, espíritos já, vamos dizer assim, mais velhos, calejados, né? Já amadurecidos. Mas é claro que esses espíritos trabalham em falanges. Então eles trazem outros de suas falanges que vêm estudar com a gente. E quem são esses? São os trabalhadores que trabalharão com esses médiuns. Então, se a gente abrir mão do estudo, se a gente achar que já sabe tudo, que ganhou um crachazinho, já está pronto para fazer o trabalho, a gente vai perder. A gente vai perder, a casa vai perder, né? E a própria espiritualidade vai perder a referência que tem no trabalho, no aprendizado, né? Na movimentação. Porque isso é uma movimentação, não é só mental, não. Há uma movimentação fluídica
para que o trabalho ocorra. Então, a gente tem que pensar nessas questões, meus irmãos. E aí, então, estamos aqui pelas ondas queridas da Rádio Rio de Janeiro, no estudo da obra Desobsessão de André Luiz, através dos médiuns Francisco Cândido Xavier Baldo Vieira, no programa Conversando sobre a Mediunidade. Meu nome é Deusa Nogueira. E hoje estamos no capítulo 56. Esse capítulo 56, o programa é o programa 61, mas o capítulo é o 56, ele vai falando da prece final. Então, a reunião, não é? Tem todo o começo, tem o desenvolvimento da reunião e no final tem a prece. E aí ele vai falando sobre a característica dessa prece final, dessa oração. E a gente pode caminhar um pouquinho para pensar na nossa prece no final do dia. Hoje mesmo, o programa é gravado, né? Hoje nós estamos aqui na segunda-feira, no dia 6 de março de 2023. O Teresa Dado está recomeçando, né? Parece, eu não guardo a quantidade, mas a 5ª edição do curso da Prece Teoria e Prática. É um curso que é feito em 10 aulas, né? E que tem trabalho de casa, em que a gente medita. A gente trabalha o entendimento da oração. Saindo da questão só mística, da questão só da obrigatoriedade, para entrarmos no aproveitamento. Então, a gente tem estudos, né? Tem técnica para oração? Tem, né? Ah, mas oração não é só assim? Não, a gente vai aprendendo elementos que vão facilitar o nosso movimento dentro do aproveitamento da oração. E aí, ele vai falando aqui da prece final. Prece final do trabalho da desobsessão. E a André Luiz fala simplesmente: a oração final, proferida pelo dirigente da reunião, obedecerá à concisão e à simplicidade. Opa! Então vamos dar uma olhadinha nessa questão da prece final do trabalho. Bem, o que pode, né, ser trazido? A gente pode trazer com toda tranquilidade, a condição, o pedido, né, pelos espíritos que foram atendidos. Ah, mas já foram atendidos, mas sempre tem esse último carinho, esse último mimo, quando o espírito for atendido. No caso, quem trabalha com endereço, o endereço que foi atendido, né? Quem trabalha sem endereço, que trabalha assim, em termos de desobsessão, né? De alguém, que é aquela pessoa pelo obsidiado. Então, é um movimento que se faz. O pedido, né? Assim, pelos médiuns que trabalharam, pelos médiuns que não estiveram presentes ali, aquela atividade. Quer dizer, é um movimento belíssimo de gratidão, né? Gratidão mesmo. A questão pela casa, mas tudo assim de uma forma bem simples e bem, vamos dizer assim, bem concisa. Por quê? Por que ele fala isso? Porque, na verdade, é um final de trabalho e no final do trabalho as pessoas estão cansadas. Se eu faço uma prece que se estenda muito, primeiro, corre o risco de não ter quórum, né? Porque as pessoas vão se desligando e não vão lembrando mais daquele momento, daquela prece, né? Do que está acontecendo. Se desliga do ambiente. E o segundo ponto, né? É o cansaço que o trabalho traz. Então, é com simplicidade, é com condição. E tem um outro movimento também, que eu já falei do cansaço, falei da gente não conseguir acompanhar, e falei também da criatura se entregar tanto na prece, que daqui a pouco, dependendo da sensibilidade, isso pode fazer com que ela se exteriorize e que haja um novo transe, um novo movimento. Então, olha os cuidados que a gente precisa ter quando se faz uma prece. Ah, mas até uma prece, mas aqui é prece, é trabalho. É trabalho. E isso aqui a gente pode trazer para o nosso dia a dia. Eu não sei, meus irmãos, como é com vocês, né? Com os irmãos. Mas comigo é assim. No final do dia, eu estou cansada.
Até parece, né? Sou só eu. A gente tá cansado. O meu marido até fala assim, olha, brinca com as pessoas, né? Olha, tem que conversar com a deusa enquanto ela não deita e dá uma viradinha. Quando ela deitou, deu uma viradinha, você vai ver, ela já tá com o olho fechado e tá suspirando, que eu tenho um bom sono e durmo mesmo, né? Então, observa. Muitas vezes a pessoa fala assim, eu não consigo orar, porque afinal de contas eu já começo a dormir. Olha só, gente. Naquele banho, antes de dormir, né? Naquela troca de roupa, na preparação para dormir, eu já posso começar a fazer um balanço do meu dia. Aquilo que Santo Agostinho fala, o balanço moral. E aí eu penso assim, o que é que eu tenho que pedir? Aliás, o que é que eu posso agradecer desse dia? Para ser sincero. E aí, após essa reflexão, eu posso pensar no meu dia seguinte. O que eu tenho para fazer, não é? O que eu tenho para fazer? Eu pedi ajuda para ter um bom desempenho no meu dia seguinte. Eu já falei aqui algumas vezes, mas eu compartilho com os amigos, porque isso deu muito certo. Certa feita, naquele momento, vida profissional intensa, vida familiar, né, com criança, tudo isso, né? E a casa espírita. E aí eu falei assim pro nosso altivo, que é um dos fundadores, eu fui o fundador lá do Leon Denis, do Centro Espírita Leon Denis. Eu falei assim, altivo, olha, tem dia que eu fico olhando assim, meu Deus, como é que eu vou dar conta? Aí ele simplesmente falou assim, é só você mostrar a sua agenda a seu anjo guardião, né, antes de dormir, e pede auxílio para você se organizar. E aí eu comecei a fazer, né? Olha, meus amigos, muito interessante, que aí você já coloca no foco que você vai dar conta das questões daquele dia. Você não cria embaraço. Ah, mas aí eu não vou ler porque não vai dar tempo. Ah, mas aí não vai dar tempo de eu ir ao centro. Ah, mas aí não vai dar tempo de eu acabar minha tarefa profissional. Não pensa nisso não. Vamos pensar dando conta. E a gente ora por quê? E a gente pede ajuda por quê? É um movimento de humildade, né? Para a gente entender que a gente ainda não tem toda a organização que gostaríamos de ter, que seria necessário. Mas nós temos muita vontade de acertar. Nós temos uma imensa vontade de sermos úteis, né? A gente já está caminhando de uma forma consciente para não gastarmos corpos, para não perdermos a reencarnação, para não matarmos o tempo. A gente já está tendo a noção dessa riqueza que é a vida que nos é dada por Deus. Então, Jesus nos falou, pedi e dar-se-vos-á, batei e a porta se abrirá. Pois todo aquele que pede recebe, o que busca acha. Então a gente está buscando uma qualidade na nossa vida enquanto reencarnante. Essa busca, meus amigos, faz com que a gente consiga achar, com que a gente consiga se posicionar. Porque estar dentro da lei divina não é carteirada, vamos dizer assim, não é se colocar em dependência, não é isso não. Até porque não é todo dia que é essa questão, né? Assim, a gente tem dias que é a coisa mais branda, porque a gente já aprendeu a administrar, o que não vai acontecer tantas questões, mas tem aqueles dias que são mais pesados, né? E aí, de qualquer jeito, mesmo vindo a intuição, é por conta do nosso livre-arbítrio, que a intuição pode chegar ou não querer fazer. Mas vamos abraçar esses momentos, vamos abraçar essas ideias, né? Vamos abraçar essas possibilidades. Então a prece também não é só a prece no final do trabalho da desobsessão, é a nossa prece final do nosso dia. Né? Como é que a gente está encerrando o nosso dia? A gente está conseguindo orar ou não? Vamos pensar. E se eu não estou conseguindo orar, eu não posso antecipar um pouquinho para fazer um balanço do meu dia, para agradecer, para planejar o dia seguinte? A gente pode garantir, meus amigos, que os resultados serão excelentes. E a garantia não é nossa, não. A garantia é de Jesus, a garantia da espiritualidade, a garantia é dessa compreensão da lei de Deus, que ela é perfeita para a nossa felicidade. Pensemos nisso, meus amigos.
Muita paz. Deusa Nogueira explica a mediunidade no nosso dia a dia. Programa Conversando sobre Mediunidade.